A graça e a paz, queridos. Tudo bem com vocês? A história da Marta e Maria fica com a boa parte porque tinha uma Marta no meio do caminho, sabe? Mas Jesus beneficiou a Maria aqui, graças a Deus, com a bênção. Essa é uma história para uma outra oportunidade. Aleluia, que bênção nós estarmos juntos nessa noite. Motivo de gratidão, né? Quantas pessoas gostariam de ter saúde para estar num culto nessa noite? Às vezes a gente não valoriza o que está nas nossas mãos. E o Senhor falou conosco nessa manhã sobre contentamento. Enchei-vos de contentamento. A vontade do Senhor é que estejamos contentes com o que já temos. Nos alegremos hoje com aquilo que já está nas nossas mãos. Às vezes ficamos na expectativa de sermos felizes quando conquistarmos algo. Mas o Senhor já te deu alguma coisa hoje. E, na verdade, é hoje que a gente tem para viver. Então, que aprendamos a ser agradecidos por aquilo que temos. Contentando-nos, né, com aquilo que já temos. Ah, mas então significa que a gente não vai poder sonhar e desejar algo melhor? De maneira nenhuma. Andar com Cristo é estar sempre melhorando, né? Mas alegres e satisfeitos com aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. E não colocando a expectativa em que os bens materiais vão poder suprir as nossas necessidades espirituais, né? E nós conversamos sobre isso nessa manhã, enchei-vos de contentamento. E nessa noite eu gostaria de conversar com vocês sobre a outra face da mesma moeda. Enchei-vos de gratidão. O que é gratidão? É o reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, qualidade de quem é grato. Será que nós somos gratos? Bom, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 15 ao 17, o apóstolo Paulo escreve que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Um texto muito semelhante a esse também está em Efésios, capítulo 5, um pouco antes de quando Paulo se refere aos maridos e às esposas, ele diz: enchei-vos do Espírito, porquanto os dias são maus. E como que a gente vai ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo sempre graças ao nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha que preciosidade. Para a gente ser cheio do Espírito, um que está na lista aí, dando por tudo graças. Em tudo dai graças. E tantos outros textos bíblicos a gente podia trazer aqui para lembrar dessa ordenança. Não é uma sugestão, gente. É uma ordenança. Sede agradecidos. Está no imperativo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Bom, falar de gratidão é fácil, mas ter o espírito agradecido é para aqueles que vão sendo transformados à semelhança de Cristo. A gente vê essa característica em Jesus. Jesus dando graças. Em várias partes dos evangelhos, você vai ver a descrição dos evangelistas descrevendo Jesus orando, dando graças. E a gente vai chegar lá. Mas antes eu queria compartilhar com vocês
uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Nós éramos recém-casados e eu comecei a aprender a gratidão como uma experiência difícil, né? Desconfortável, no mínimo. Nós éramos recém-casados e eu peguei o ônibus errado para chegar na minha casa. Eu não percebi isso, tinha um ônibus novo na linha, com mudado uma letra, e eu peguei o ônibus, entrei no ônibus, e eu vi que estava na mesma direção a maior parte do caminho, mas quando chegou mais próximo à minha casa, ele entrou numa outra rua e foi para um caminho completamente diferente. Aí, imediatamente, eu perguntei para o cobrador, escuta, esse ônibus não é o Santa Mônica? Não é, mas agora é uma nova linha. Ele não vai lá não, você vai ter que descer aqui. E eu desci e falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu olhei mais ou menos e vi um prédio alto que ficava próximo da minha casa, mas eu tinha que andar bastante para chegar até lá. E eu fui andando, seguindo, tendo por referência aquele prédio, fui andando. E quando eu fui me aproximando do lugar onde ficaria a minha casa, tinha uma favela, né? Uma comunidade carente, enorme. Eu sabia da existência daquela comunidade, mas eu nunca tinha estado lá. Eu sabia da existência dela porque, de vez por outra, alguma criança batia lá em casa e pedia alguma coisa para comer, ou alguma roupa, ou algum agasalho. Então, eu sabia da existência ali. Foi um bairro onde eu cresci e aquele lugar era um campo de futebol. E, com o passar dos anos, veio a construção e muitos prédios surgiram. E ali tinha um córrego. E as margens desse córrego... Hoje já está canalizado, essa comunidade não existe mais, ela foi relocada, mas tinha um córrego, e às margens desse córrego, essa comunidade nasceu. E para eu atravessar, para chegar onde eu morava, eu tinha que passar pelo meio da comunidade. E era um período da minha vida que eu andava reclamando de tudo. Eu achava, sabe, eu tinha... um apartamento, a gente não estava morando de aluguel, a gente tinha conseguido entrar no financiamento, a gente estava, mesmo sendo muito jovens, pagando o nosso próprio apartamento. Ele tinha sido decorado, mobiliado, do jeitinho que eu sonhei, mas eu não conseguia enxergar isso. Eu só via as coisas que eu não tinha. O meu foco estava nas coisas que eu não tinha e eu reclamava. E eu fiquei sabendo que uma amiga minha estava construindo uma mega de uma casa. Aí veio a inveja, né? A comparação, a inveja, a gente falou sobre isso hoje de manhã. E eu olhava para aquele meu apartamento era tão grande que dava para conhecer ele de um único ponto, né? Aqui é o banheiro, aqui é um quarto, aqui é outro quarto, aqui é a sala, e ali é a cozinha e a área de serviço. Mas era nosso apartamentinho, dava até para ter um bebê lá, porque tinha 2 quartos. E a gente estava... em vez de ficar agradecido, eu estava lá murmurando no meu coração. Às vezes eu não falava em voz alta para não chatear o João Lúcio, mas eu estava insatisfeita e reclamando com Deus. Sabe quando você reclama com Deus? Ele escuta, tá? Mesmo quando sua boca não abre, ele escuta. E aí eu estava nesse período da minha vida, e quando eu cheguei, eu tinha que passar por dentro da comunidade. Gente, foi aterrorizante o que eu vi. Estava tão perto da minha casa, e eu não conseguia... medir o que tanta necessidade. Eu colocando ali os meus olhos naquelas pessoas, as crianças muito pequenininhas, 2, 3 aninhos, seminuas, com o abdômen distendido, a meleca descendo, todos os barracos com lonas pretas, estava um calor, sabe aquele calor úmido, estava aquele calor naqueles dias, nuvens de pernilongo. Eu olhei e eu fui passando por meio, aí as pessoas começaram a me encarar, eu fiquei desconfortável com aquilo, comecei a passar, procurando o caminho no meio da comunidade, para atravessar a ponte que tinha no córrego, para começar a subir do outro lado e sair no meu bairro. E eu comecei a fazer isso, e era impossível eu não passar no meio dos barracos, que eram muito próximos, e não ver dentro dos barracos. Então não tinha colchão. Tinha só o estrado com alguns panos onde as pessoas deveriam dormir. Era um estrado apoiado com tijolos, chão batido, um cheiro insuportável, porque aquele córrego que eu havia nadado na minha infância tinha se transformado num esgoto a céu aberto, né? Os dejetos daqueles prédios eram jogados
no córrego. Então ele virou literalmente um esgoto a céu aberto. E eu fiquei vendo aquilo, uma mulher lavando, numa bacia, lavando a vasilha com a água do córrego. Eu pensei, meu Deus, que situação que esse povo vive. Que miséria absoluta, aqui perto da minha casa. E quando eu estava quase saindo da comunidade, tinha um boteco, porque falta tudo, mas não falta um boteco, né, gente? E tinha um boteco, e os homens com os olhos trincados de bebida, aquele cheiro de álcool, e eles bebendo, talvez para amortecer sua dor, a necessidade da família, a falta do emprego, ou sei lá, assolados pelo espírito, né, da acomodação, da preguiça, sei lá. Mas era um quadro terrível. E eu fui saindo dali, e quando eu fui saindo dali muito pensativa e chocada com aquilo que eu acabara de ver, eu atravessei 2 ruas, e eu já estava no meu pedaço. E quando eu virei na minha rua, tinha chovido, e a rua estava lavadinha. E as árvores, a luz do sol passava entre as árvores, estava um cenário tão bonito. A minha rua me pareceu um cenário de cinema. Tamanha era a feiura, a miséria, a extrema necessidade que eu tinha assistido. Aquele cenário opaco, preto e branco, com tanta tristeza, tanta necessidade. E de repente eu entrei no meu apartamento. O meu apartamento tinha a gente tinha colocado uma faixa de tecido floral ao redor do teto. Na época eu usava isso, com uma moldurinha de madeira, combinava com as almofadas que estavam no sofá. Todo mundo que entrava na minha casa falava que parecia uma casinha de boneca, que era uma delícia a minha casa, que ela era bem decorada, que era um lugar que a gente gostava de ficar. E pela primeira vez, as escamas dos meus olhos caíram e eu comecei a ver que eu era rica. Eu era milionária. Eu tinha muito mais do que alguém pertinho ali de mim tinha. Eu tinha muito mais. Naquele meu apartamento, onde que dava para conhecer tudo, só rodando o corpo, eu tinha muito, 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 muito. E eu fiquei muito pensativa. Deus estava trabalhando no meu coração por causa da minha ingratidão. E Deus começou a me confrontar. E eu fui tomar o banho. Quando eu abri o chuveiro, eu pensei, meu Deus, eu posso controlar a temperatura. Se eu quero a água mais morna, se eu quero a água mais fria, se eu quero a água mais quente. Quando eu peguei no sabonete, eu falei, sabão cheiroso, sabonete. E eu comecei a perceber as riquezas que a gente tem todo dia, mas a gente não dá valor. Poder chegar em casa depois de um dia cansativo, tomar um banho. Poder usar um sabão cheiroso. A gente pensa, sabonete, todo mundo tem sabonete. Não, nem todo mundo tem sabonete. E aí eu fui para a cozinha, abri a geladeira. Eu falei, geladeira. Eu tenho algo para conservar a comida, para manter a água fresca. Cozinha, pia. E eu olhei para a minha pia, eu lembrei da mulher lavando a vasilha na bacia com a água suja. E eu estava encantada com a minha casa, encantada diante das benevolências de Deus na minha vida, que eu não estava conseguindo perceber. E o João chegou. Aí o João chegou, eu abri a porta e João. Eu abracei o João e pensei comigo, o marido voltando para casa. Beijei o João e ele, tudo bem? Eu, tudo bem. E eu comecei a falar das coisas, né, com ele, de como a gente era rico, de como a gente tinha muitas coisas. Mas eu não entrei nos detalhes de que eu tinha. Ele falou assim, eu vou tomar um banho. Ele entrou no banho. Daqui a pouco ele saiu, já estava na hora da gente se deitar, e eu falei com ele assim, ele comeu alguma coisa, e na hora que ele veio para o quarto para a gente se deitar, eu falei assim, vamos arrumar a cama? E a gente arruma a cama junto até hoje, né? A gente vai arrumando, colocando as coisas, tirando as coisas, almofadas juntos e tal. E quando eu tirei a colcha, subiu aquele cheirinho de amaciante. Aí eu passei a mão no lençol, falei assim, cama limpa, amaciante. Que gostoso, o cheiro do lençol. E o João olhando para mim. Aí não tinha ar-condicionado, ligou o ventilador no pé da cama, assim, estava tanto calor, ligou o ventilador. Eu, glória a Deus, ventilador. O João virou para mim e falou, Helena, o que está acontecendo?
Você abre a geladeira, fala geladeira. Agora você está alisando a cama, falando que cheirinho bom, que cama macia. Agora o ventilador. O que houve? Aí eu falei, meu bem, a gente é rico. A gente é rico, a gente tem coisas tão preciosas, João. Ele, amém, meu bem, é isso mesmo. E aí eu fui contar para ele a história. Sabe o que aconteceu? Eu peguei o ônibus errado. E Deus precisou de me dar uma lição. Me mostrar que para a reclamona, que pensava que não tinha nada, que eu tinha tudo. Que eu tinha mais do que o suficiente. Que eu tinha mais do que eu merecia ter. E eu comecei a partir de então, gente, a vislumbrar, a olhar com outros olhos para as coisas comuns para a gente, que não são comuns para todas as pessoas. Sabe, ter uma comida no prato todo dia? Isso não é comum para muita gente. Ter uma roupa de frio que te aquece o suficiente. Talvez você tenha vivido isso quando você chegou do Brasil, às vezes veio de uma região quente do Brasil, lá nem usava casaco. Aí chega aqui, você encontra um frio, e você dá graças a Deus por alguém que teve sensibilidade de falar, aqui, toma esse casaco, porque com certeza você não tem esse casaco no seu armário. Isso aqui vai te proteger até você ter condição de comprar o seu próprio casaco. Que bênção é a gente estar nesse ambiente aqui agora, ele está aquecido. Tem gente que agora, por causa do domínio da droga, está debaixo de uma marquise, debaixo de um viaduto. E você pensa assim, mas ele escolheu. Ninguém escolhe a miséria, gente. Satanás sabe como enreda os filhos de Deus, as criaturas de Deus. E ele quer arrastar essas pessoas para a ruína absoluta. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos compadecer e orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que as liberte do vício que as aprisiona. Mas o que eu sei é que, a partir daquele dia, a minha cabeça mudou. Deus me deu um choque de realidade. E eu comecei a ver que eu tinha muitas coisas e que eu já podia ser contente, eu podia me contentar com o que eu tinha, mas mais do que me contentar, eu podia louvar a Deus por aquilo que eu tinha. E o que aconteceu, gente? Quando eu comecei a louvar a Deus por tudo que eu tinha, a minha inveja, a inveja contumaz, que eu sentia uma inveja que me consumia. Eu não gostava de nada que eu tinha, de quem eu era. Eu sofria debaixo, eu queria ficar livre daquilo. E eu não conseguia ficar livre. Eu falava, Deus, eu não quero mais sentir inveja de ninguém. Tira isso de mim. Mas eu sempre estava reincidindo na inveja. Sempre reincidindo. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a agradecer a Deus por aquilo que eu era, por quem eu era. Senhor, obrigado. Meu corpo é imperfeito, ele não é tudo que eu gostaria que ele fosse, mas ele me leva. Eu caminho com as minhas pernas, eu escuto, os meus ouvidos ouvem, meus olhos, apesar de míopes, enxergam. Bendito seja Deus. Eu posso falar, eu posso ouvir, eu posso me movimentar, eu tenho intelecto, eu posso estudar, eu posso aprender coisas novas. Bendito seja o Senhor. E eu comecei a glorificar a Deus por aquilo que eu já tinha, glorificar a Deus por quem eu já era. E crendo, Senhor, eu sei que o Senhor quer me melhorar, e eu sei que isso faz parte de me melhorar, me ensinar a agradecer. Então, para a gente, agradecer a comida, às vezes a gente agradece a comida por religião. Né? Oh Deus, obrigado por esse alimento. Você faz um negócio tão automático. Depois que você já orou, abriu o olho, pôs a comida, pôs mais uma coisa, aí você olha para o redor. Já oramos? Você fez um negócio tão no automático que você nem lembra se você orou. Não é para entrar no automático, gente. É para, é para bem dizer a Deus, Senhor, tem comida no prato. Obrigada por esse alimento. Nós te damos graça, Senhor. Ó Deus, abençoa o órfão, a viúva, o necessitado, Senhor. Que venha o pão para a mesa deles também. Me faz instrumento também para colocar o pão em outras mesas. Então, gente, isso começou a me mudar. A gratidão foi entrando. Eu comecei a ver o meu marido de outra maneira. Eu era uma pessoa tão ferida por aquilo, pela história que eu carregava, pelo abuso que eu havia sofrido, que eu só via o lado mal das coisas, eu só via o negativo das pessoas, eu só via, vida, sabe a Iena Hard? Vida, céus, azar.
Eu era essa pessoa. Tudo estava ruim. E de repente Deus abriu os meus olhos para o meu marido. Eu vi como é que Deus enviou o João para ser um instrumento de cura na minha vida. Um homem que me amou do jeito que eu era, mesmo rabugenta, mesmo ferida, mesmo invejosa, mesmo com tantas coisas para serem lapidadas e curadas e restauradas pelo Senhor. O amor do João me curou, me cura até hoje. Deus usa pessoas. Seja grato pelo seu cônjuge. Seja grato pelos seus filhos. A gente fica comparando os filhos da gente com os filhos dos outros. Cada um com seus problemas, gente. O outro menino lá pode ser genial, só ter nota alta, ter um empregão, entendeu? Seu filho está aqui, o QI dele não é tão elevado. Mas é um menino amoroso, é um menino presente, é um menino participativo, compassivo, ele tem misericórdia das pessoas. Para de se comparar e seja grato por aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. E quando eu comecei a perceber isso e a praticar, assim como a gente aprendeu hoje de manhã, que o contentamento, Paulo não nasceu com ele. Paulo falou, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A gratidão também deve ser aprendida. Porque o Senhor fala assim, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sempre entendi esse versículo, tipo assim, todas as vezes que você vier à presença do Senhor, entra na presença dele com ações de graças e hinos de louvor. E isso está certo, essa interpretação está correta. Mas depois dessa experiência que eu compartilhei com vocês, eu tive essa experiência, esse versículo ganhou outro significado. Todas as vezes que eu tenho o coração grato, todas as vezes que o meu coração é cheio de gratidão, eu entro na presença de Deus. Isso me dá acesso a Deus. A gratidão me dá acesso a Deus. Entrai por suas portas, como? Com ações de graças e hinos de louvor. Quando você tem o seu coração agradecido, você antecipa o milagre na sua vida. Jesus chamou os seus discípulos e disse, Mateus 15, 32 e 39. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixinhos? Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã. João 11, 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados.
3 episódios onde Jesus não manifestou o milagre dando uma ordem. Ele manifestou o milagre agradecendo. Antes dele mandar distribuir os pães, ele fez o quê? Deu graças. Antes dele mandar removerem a pedra, ele olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço. E antes de dar o seu próprio corpo para ser moído, assentado à mesa da comunhão, ilustrando para os discípulos aquilo que ele estava para fazer, o sangue que ele estava para derramar, o seu próprio corpo a entregar para ser moído, ele deu graças. Jesus deu graças. E sempre que ele dava graças, o milagre acontecia. Quantas vezes o milagre não chega na nossa vida? Porque nós não somos agradecidos. Por várias vezes a palavra de Deus nos instrui. O apóstolo Paulo, esse homem que Deus levantou para escrever as cartas às igrejas, e a gente não fazia ideia de que ele mesmo talvez não fizesse ideia de que as cartas que ele escrevia para a igreja em Corinto, para a igreja em Roma, para a igreja em Éfeso, para a igreja em Colossos, ele não fazia ideia de que essa carta ia chegar aqui em São Francisco, aqui nos Estados Unidos, no século 21, que ia moderar a nossa vida hoje. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. As instruções de como a gente deve viver a fé cristã foram entregues para o apóstolo Paulo. E em várias de suas cartas, como eu já li aqui no início do nosso encontro, ele fala: sede agradecidos, façam em nome do Senhor, tudo que fizerem em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em todas as circunstâncias, sede agradecidos. Como é que anda a sua vida de gratidão? Será que você já parou para pensar? A gente canta a música, né? Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Nós precisamos de exercitar a gratidão. Tem uma música, um hino antigo que diz: conta as bênçãos. Conta, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Será que você pode enumerar as suas bênçãos? Ô Senhor, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pelo João, obrigado pela Clara, pelo Miguel e pela Thaís, pelo Arthur e pela Ruth, pela Sofia, até pela Matilda, nosso animalzinho de estimação, que traz tanta alegria para a gente. Obrigado por ter uma casa para morar, por ter roupa para vestir, por ter um carro para nos locomover. Obrigado, Senhor, pela tua proteção a cada dia, pela sua misericórdia renovada a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pela igreja. Obrigado pelo Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Obrigado, Senhor, pelo patrão às vezes difícil, mas que molda o meu caráter. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades, porque elas me fortalecem, elas me treinam para o dia de amanhã. Obrigado, Senhor, porque na necessidade eu tenho aprendido a ser agradecido. Obrigado, Senhor, porque nada tem faltado no dia da tribulação, no dia da angústia, o Senhor tem me dado alívio. Obrigado pela tua igreja, Senhor,
Obrigado pela liderança. Obrigado pelos músicos do louvor, Senhor. Quantas vezes o Senhor me abençoa através da vida deles. Senhor, obrigado por aqueles irmãos que exercitam diaconia. Senhor, obrigado pelas visitas. Obrigado pelos amigos. Senhor, obrigado pela oportunidade de comprar uma coisa que eu tenho vontade. Obrigado, Senhor, por poder sentir o sabor das coisas gostosas. Oh, Deus, que maravilha foi aquele salmão do John nesse almoço. Oh, Senhor, obrigada, Deus. Obrigado porque o Senhor prepara banquetes. Obrigado porque o Senhor traz para a roda da nossa mesa bons conselhos, pessoas que nos orientam, pessoas que nos ensinam. Obrigado pela sua correção gentil. Obrigado pelas vezes que o Senhor teve que me disciplinar e me corrigir para que eu não me perdesse. Obrigado pela minha mãe, pelo meu pai. Obrigado porque o Senhor deu vida a eles e deu livramento para a vida deles. Obrigado pelos meus irmãos de sangue. A gente brigou para caramba, mas como a gente se ama. Obrigado, gente, tantos motivos. Se a gente começar a puxar aqui, quantas coisas nós podemos agradecer. Obrigado pelo sabonete. Obrigado porque a gente toma banho. Eu espero. Obrigado pelo agasalho. Obrigado por ter um calçado adequado para a gente aquecer os pés nos dias de frio. O chinelinho de dedo para deixar eles respirar nos dias de verão. Obrigado pela praia. Obrigado pelo passeio. Obrigado pelas férias. Obrigado, Senhor, tantas coisas. Obrigado por aquela pessoa difícil, Senhor. Por que luta que é aquela pessoa na minha vida. Mas como eu estou aprendendo a ser crente. Eu estou aprendendo a orar uns pelos outros. Orar pelos meus inimigos. Eu estou aprendendo a orar, Senhor, com aquela pessoa tribulada que está na minha vida. Gente, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Esta é a vontade de Deus. A gente fala muito, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. Então comece agradecendo. Porque o que a Bíblia diz que é a vontade de Deus é que a gente seja agradecido. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E aí o que acontece? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Gente, um dia eu cheguei na casa da minha mãe derrubada. Eu estava derrubada, falando, meu Deus, eu estava lá naquela fase, vida ruim, oh céus, oh azar. E aí, tinha passado por uma luta, fui para a casa da minha mãe de bico. Cheguei lá, ela olhou para mim e falou assim, você está bem? Não sei mentir, gente. Não, mãe, não estou bem, não. É, minha filha, senta ali. Ela pegou o CD da Cassiane. Oh, Deus. Deus faz a gente engolir nossa língua mesmo, né? Não é meu estilo, não é um estilo. Não é meu estilo de louvor, mãe. A mamãe, tá bom, escuta aí, porque Deus não está nem aí para estilo. Escuta aí. E aí ela colocou com muito louvor. Aquela música que eu já conhecia, de ouvir, né? Porque essa música estourou no Brasil. Mas eu nunca sabia a letra da música. Eu só sabia com muito louvor. Só isso, né? E a mamãe colocou. Aí eu comecei a ouvir, né? E fazendo as minhas críticas. Oh, Deus sabe como é que pega a gente, né? Abate o nosso topete, né? Dá umas rasteirinhas santas na gente. Graças a Deus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando entrou nessa parte, as lágrimas já estavam correndo. Porque eu estava falando justamente com Deus. Você não vai fazer nada, você não vai falar nada, você não está vendo, não. Quando Ele fica em silêncio.
silêncio é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Aí eu já estava debulhada no chão, né? Mamãe, obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Deus está me arrebentando mesmo, quebrando até com os meus preconceitos musicais. Hoje eu sou amiga da Cassiane, contei essa história para ela. Falei, é assim mesmo, amiga. Deus pega a gente mesmo. E recentemente, Deus usou outra música, né? Para falar comigo, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Ah, como Deus usa os seus filhos. Seus filhos, os filhos de Deus são tão distintos. Igual os nossos filhos de sangue. Cada um de um jeito. Eles foram educados do mesmo jeito, criados no mesmo ambiente, mas cada um tem a sua personalidade única. Na família de Deus não é diferente. E como Deus usa os seus filhos. Bendito seja Deus por essas compositoras maravilhosas que compõem, cantam lindamente essas músicas do fogo, né? Para a gente que está assim meio morninho, ser inflamado pelo amor de Deus. Gratidão pela vida delas. Meu querido, minha querida irmã, dê lugar na sua casa à gratidão. Traga à sua memória o que te pode dar esperança. Pratique a gratidão. Pratique o contentamento. O apóstolo Paulo aprendeu. E o mesmo professor do apóstolo Paulo é o seu professor, é o meu professor. Ele nos ensina. Então vamos pedir ao Senhor. Senhor, nos ensina a agradecer. Entre por suas portas com ações de graças. Antes de pedir qualquer coisa para o Senhor, começa treinando por aí, nas suas orações. Antes de fazer os seus pedidos, e você deve fazê-los, porque o Senhor é um Pai amoroso, que escuta as necessidades, os pedidos que temos a fazer. Coloque diante dele os seus motivos de gratidão. Eu aprendi, depois que eu tive Covid, com 40% de comprometimento de pulmão. Eu pensei que eu não ia sobreviver. Quando eu melhorei, minha oração mudou. A oração da manhã é: obrigada, Senhor, porque eu acordei. Obrigada pela vida. Obrigada, porque eu só estou viva. É porque o Senhor ainda tem um propósito. Eu aprendi a gratidão. Eu ganhei um upgrade na gratidão depois de outra adversidade. É para isso que elas servem. Para nos esticar. Para nos ensinar. Então não despreze os seus momentos difíceis. Não reclame a respeito deles. Aprenda com eles. Quando Deus permite que a gente atravesse um deserto, uma adversidade, não é para a gente reclamar. Por causa da reclamação, o povo de Israel ficou zanzando 40 anos. Eles chegaram diante de Canaã. 10 espias foram espiar a terra. Só 2 voltaram com o relatório: vamos embora, nós vamos conquistar. E os outros 8, não, vamos ser devorados. Vamos cair a fio da espada. Eles vão acabar conosco como gafanhotos. Vamos morrer no deserto. E Deus falou assim: por causa disso aí que vocês falaram. É desse jeito, por a palavra que saiu da boca de vocês, vocês vão morrer no deserto. Toda essa geração de 20 anos para cima vai morrer no deserto, até que a próxima geração possa entrar na terra. Por causa da murmuração. Por causa da murmuração, nós não cumprimos o propósito, nós não entramos na terra prometida, nós não herdamos aquilo que Deus tem para nós. Nós impedimos a mão de Deus de se mover. Em contrapartida, quando você dá graças, quando você é genuinamente agradecido, tem um espírito agradecido, não é gratidão da boca para fora, não. Tem a gratidão no seu coração, porque de Deus não se zomba, nem não podemos enganá-lo. Ele vê o que está dentro.
Quando nós temos um coração grato, nós exercitamos a gratidão, mesmo no meio da tribulação, a mão do Senhor se move para fazer o milagre. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que no que não tenho, o que não sou e o que não vier a ser, vem de ti, Senhor. Senhor, nós te bendizemos, Deus. Nós te adoramos. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. E tudo que não temos e não somos, também vem do Senhor. Nós te bendizemos de todo o nosso coração, pela tua palavra que nos instrui, nos exorta, nos consola, nos ensina. E nós te pedimos que o Senhor nos ensine a estarmos contentes em toda e qualquer situação e a sermos agradecidos. Nos ensine como o Senhor ensinou o apóstolo Paulo. Nos ensine, Senhor, nos ajude a exercitar diariamente a gratidão até que ela se torne um rio a fluir na nossa vida. Nós queremos os teus milagres, nós queremos os teus propósitos, nós queremos a terra que mana leite e mel, nós queremos desfrutar de Canaã, Senhor. Por isso não nos deixe, Senhor, ficarmos rodando no deserto por causa da nossa murmuração. Desperte-nos, Senhor. Desperte-nos, fala conosco. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor nos lembre dessa palavra. Naqueles momentos em que a nossa boca quiser se abrir para murmurar, para questionar, para reclamar, para praguejar, que o Senhor troque as nossas palavras por ações de graças. Ações de graças. Queremos entrar nos seus átrios com ações de graças, com hinos de louvor. Nós oramos, agradecidos por essa noite, agradecidos por esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui, agradecidos pela tua palavra que nós podemos ler e aprender. Obrigada, Senhor, pela
pela verdade da tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. E por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa casa desde a sexta-feira. Obrigada pelos corações sedentos. Que o Senhor transforme cada um. Cada um. Espírito de Deus, forma em nós a imagem de Cristo Jesus. Que Cristo seja formado em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, foi uma grande alegria estar com vocês. Deus abençoe.